Olá, eu espero que você esteja bem. Vamos estudar a Palavra de Deus. Nas aulas anteriores, nós estudamos os livros que foram escritos por Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Também estudamos nas aulas anteriores os livros históricos que contam a história de Israel, que começa com o livro de Josué e termina com o livro de Esther. E hoje, então, nós vamos começar os livros poéticos, que são aqueles livros escritos em forma de poesia na Bíblia. Então, antes de começar a estudar o livro de Jó, que é o primeiro livro poético, eu quero falar um pouco sobre a poesia hebraica, porque a nossa poesia aqui do Brasil é uma poesia diferente da poesia hebraica. Então, para entendermos melhor esses livros poéticos, vamos entender como funciona a poesia hebraica. Então, você pode pausar esse vídeo e anotar as informações. Enfim, é muito importante que nós venhamos aprender sobre esse assunto. A poesia hebraica ela é diferente da poesia do Brasil, porque nós costumamos geralmente rimar as ideias aqui no Brasil, né? A nossa poesia ela é rimada, e a poesia hebraica ela é em forma de paralelismo, ou seja, o paralelismo, existe 3 principais tipos de paralelismo. O primeiro é o paralelismo sinônimo, ou seja, a segunda linha repete a ideia da primeira, só que com outras palavras. Então nós temos ali o exemplo do Salmo 27:1. A primeira linha é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, a segunda linha vai repetir a ideia da primeira linha, só que com outras palavras. Então a segunda linha seria: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? De quem recearei seria a terceira linha. Mas enfim, a segunda linha ela repete a ideia da primeira linha, só que com outras palavras. Essa é a poesia hebraica, o paralelismo sinônimo. Nós temos também o paralelismo antitético, ou seja, a segunda linha ela traz o contrário da primeira linha, fazendo um contraste. Por exemplo, a primeira linha, então, lá do Salmo 1, versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aí a segunda linha, então, ela vai fazer um contraste, vai falar exatamente o contrário da primeira. A segunda linha, então, para esse versículo é: mas o caminho dos ímpios perecerá. E também nós temos o paralelismo sintético, ou seja, a segunda linha ela completa a primeira linha. Então, acrescentando algo. Então, nós temos ali o exemplo do Salmo 37, versículo 5, que na primeira linha diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí na segunda linha vai dizer: confia nele. E aí o versículo é complementado, acrescentando algo. E aí o resto é assim: eu mais ele fará. Então esses 3 tipos são os 3 principais de paralelismo da poesia hebraica. E os livros poéticos, eles são escritos exatamente dessa forma, em forma de poesia. Então, nós temos o livro de Jó, nós temos o livro de Salmos, que também é considerado poesia hebraica, nós temos o livro de Provérbios, e nós temos o livro de Eclesiastes, e nós temos o livro de Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Então, esses livros são os livros poéticos, tá bem? E hoje nós vamos começar a estudar resumidamente o livro de Jó. É importante que você anote, pause o vídeo, se você não entendeu, olhe novamente.
Você também pode perguntar aqui pelo WhatsApp, né, no nosso grupo aqui, as tuas dúvidas. Anote na tua Bíblia. Por exemplo, quando você estiver ouvindo uma mensagem, uma pregação, quando você abrir a Bíblia e ler o versículo, você vai ter uma ideia. Também é importante que você procure livros que complementem. Eu vou deixar aqui no grupo, eu sempre deixo um mapa mental, que é um resumo de tudo aquilo que a gente estudou. Vou deixar também um podcast aqui, em forma de áudio, com o programa Aprendendo a Bíblia. Você também encontra aqui no canal do YouTube, que complementa exatamente aquilo que eu estou falando, em forma de programa. Eu utilizo, né, fui eu que criei estes programas, eu criei para passar na Web Rádio SOS. Então, é muito importante você ter esses complementos. Procure livros que falem sobre o assunto, procure aqui no YouTube outros vídeos que possam te ensinar de uma forma mais clara, se eu não fui bem claro aqui no vídeo. Dando continuidade então, aqui o nosso vídeo, vamos então para o primeiro livro, que é o livro de Jó. Quem nunca ouviu falar sobre o livro de Jó? É um livro que é muito profundo, é uma das obras de literatura mundial, porque este livro aborda a questão universal do sofrimento e da justiça divina. Muitas pessoas elas se perguntam se Deus realmente é justo. Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Se Jó era uma pessoa íntegra, como diz lá no capítulo 1. Então, aqui neste livro, aborda essa questão do sofrimento. E nos dias atuais, esse livro é muito relevante, porque quem de nós já não sofreu por algo? Nós passamos por dificuldades, seja em qualquer área da nossa vida. Porque somos seres humanos, temos uma vida social, uma vida financeira, uma vida familiar. Então, seja qual for o motivo desse sofrimento, o livro de Jó aborda todas essas questões. Jó, ele sofreu não em uma área da sua vida, mas sofreu em todas as áreas da sua vida. Ele perdeu tudo o que tinha, ele perdeu inclusive a sua família, os seus filhos morreram, enfim, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E nós vamos entender melhor o contexto de Jó, enfim, mas é importante que você estude esse livro, porque aqui é esclarecido as principais dúvidas das pessoas. E hoje ainda tem muita gente se perguntando e falando: se Deus é justiça, por que ele permite que as coisas ruins aconteçam na humanidade? E esse livro é justamente para esclarecer esse tipo de questão. Bom, para começar, o livro de Jó ele tem 42 capítulos, então é uma história que é bem extensa. O contexto de Jó é bem grande. Então aqui, quem foi o autor deste livro? A tradição judaica ela aponta para Moisés, que Moisés tem escrito esse livro. O contexto histórico de Jó é que Jó ele provavelmente viveu no período dos patriarcas, ou seja, lá cerca de 2000 a 1800 antes de Cristo, anterior à lei de Moisés. Então, ele provavelmente viveu na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, dos patriarcas. Isso porque Jó ele era o sacerdote da sua família. A Bíblia diz que ele fazia sacrifícios pela sua família. E isso mostra que ele era um patriarca. Ele então, preocupado com a vida espiritual da sua família, ele fazia os sacrifícios. E isso é uma evidência, de que ele era então do período patriarcal. Evidências.
a ausência de menção à lei de Moisés ou a Israel. Então no livro não fala sobre a lei de Moisés. Então o livro foi anterior. Também a longevidade de Jó. A Bíblia diz que Jó viveu 140 anos após as provações. Está lá em Jó 42:16. E geralmente quem vivia muito nessa época foi no período patriarcal, naquele período bem lá do livro de Gênesis. Também no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, fala sobre a riqueza de Jó. E a riqueza de Jó não fala de moedas, não fala de valores em forma de dinheiro, mas a riqueza nesse período era medido em gado, né, que era muito comum na época de Abraão. Então, também outro tipo de riqueza eram os poços de água, porque nós sabemos que nesse tempo também Israel era uma terra muito árida, então era muito riquíssimo quem tinha poços de água. Inclusive Abraão tinha poços de água que os viajantes passavam como se fosse um pedágio. Eles chegavam nos poços de água, bebiam daquela água, pagavam e seguiam viagem. Então quem tinha poços de água era realmente uma pessoa muito rica. Também no livro de Jó fala sobre os sacrifícios que eu já falei, né? Por Jó pessoalmente, sem sacerdócio levítico, ou seja, não existia um sacerdote que fazia os sacrifícios na época. O próprio patriarca, o próprio chefe de família é quem fazia os sacrifícios pela sua família. Nós vemos lá no livro de Gênesis que Adão ele fazia sacrifícios pela sua família, né? Enfim, então Adão era um patriarca. E aqui vemos Jó da mesma forma. A localização, onde se passa o livro de Jó. Então, Jó viveu na terra de Uz, que seria a terra de Edom, possivelmente na região de Edom, ou norte da Arábia. Hoje, nos dias atuais, seria a região da Jordânia, norte da Arábia Saudita, né? E Jó ele seria mais ou menos um descendente de Esaú. Está lá em Gênesis 36, versículo 28. A Bíblia diz que Jó era íntegro e próspero. Então, lá em Jó 1:1, diz que ele era íntegro e reto. Ou seja, lá diz também que ele temia Deus e se desviava do mal. Uma pessoa íntegra é aquela que se desvia do mal. E a sua retidão ela era evidente em todas as suas ações. Lá também diz, né, que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Aqui jumentas fala no sentido de jumentas, fala no sentido de fêmeas. Então quem tinha jumentas fêmeas tinha animais que se procriavam, que se multiplicavam. E muitos servos. Ele tinha então uma fortuna muito considerável para a sua época. Ele tinha uma família abençoada, era abençoado, né, com 7 filhos e 3 filhas, ou seja, uma família grande, e isso refletia a plenitude de Deus na sua vida. O número 7, inclusive, representa, na numerologia hebraica, né, representa o número da plenitude de Deus. Piedade constante, ele também tinha muita piedade, porque ele oferecia sacrifícios regularmente pelos seus filhos, temendo que tivessem pecado, demonstrando a sua profunda devoção.
Então, aqui em Jó 1:6 e também no capítulo 2:1, fala que Satanás, ele então se apresenta diante de Deus entre os filhos de Deus. É um momento de prestação de contas no céu. Então, aqui no caso, o diabo chegou diante de Deus, Satanás, né? Satanás não é um nome, Satanás é um cargo. Então você com certeza vai ver aí na tua Bíblia Satanás escrito com letra minúscula. Justamente porque Satanás não é um nome próprio. Satanás é um cargo. A palavra Satanás significa advogado de acusação, inimigo. Então, o inimigo chegou diante de Deus, né? E o Senhor, no versículo 7 diz assim: o Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, aqui Satanás ele diz para Deus: olha, eu andei pela terra, resumindo, né? Andei pela terra e vi. Então, no versículo 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás então entra diante da presença de Deus como acusador. E ele então acusa Jó e diz para Deus: olha, também o Senhor dá tudo para ele? Tire tudo dele e vamos ver se ele não vai negar o Senhor. Então, na verdade, ele então foi provado por Deus. Né? Deus então permite que Satanás toque e tire tudo aquilo que Jó tem. E Deus permite. Mas por que Deus permite? Por que Deus faz isso? Porque Deus queria ensinar Jó. Deus queria ensinar Jó na provação. E aqui surge uma dúvida muito frequente que as pessoas têm. Se Satanás foi expulso do céu, né, do paraíso, como que ele voltou ao paraíso para falar com Deus? Essa dúvida é muito frequente. Se ele foi expulso, como que ele chegou diante de Deus? Então, lá em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15, e também Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 19, descreve de forma figurada a queda de Satanás, que se exaltou contra Deus. Todos nós conhecemos, né, essa história, que ele foi orgulhoso, se achou mais do que Deus, e Deus então expulsa ele do paraíso. Está lá então em Isaías 14, 12 e Ezequiel 28, 12. E Jesus também falou em Lucas, do capítulo 10, verso 18, Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, Jesus atestou, né, a veracidade das passagens do Antigo Testamento, Isaías e Ezequiel. E lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9, também descreve a batalha no céu, né, e Satanás sendo lançado na terra junto com seus anjos. E isso mostra que houve, então, uma expulsão do céu. Mas nesse caso aqui, do diabo diante de Deus, Satanás diante de Deus, questionando a fidelidade de Jó,
isso parece até contradizer, né, a ideia de que ele foi expulso, mas é que o seguinte, antes da obra completa de Cristo, ou seja, antes de Jesus morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pagar a dívida que o ser humano tinha que o ser humano tinha porque o ser humano pecou, o ser humano foi contra Deus, então ele tinha uma dívida. E antes de Jesus morrer na cruz, Satanás então tinha algum acesso para acusar os servos de Deus. Então, vejamos lá em João capítulo 12, 31. João 12, 31. Então, Satanás ele poderia acusar os filhos de Deus, porque havia uma dívida que o ser humano tinha. Então, aqui em João, Jesus fala sobre essa dívida. João 12, 31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então aqui Jesus está dizendo, olha, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo que ele se refere? Satanás. Então aqui Jesus diz, olha, eu vou pagar, né, essa dívida que vocês têm e que o ser humano tem, e Satanás será expulso então. Antes de Jesus morrer na cruz, Satanás tinha acesso a acusar, mas agora, a partir da redenção na cruz, então ele perde. Ele então hoje não pode nos acusar mais. Ele não tem mais esse direito. Esse direito que ele tinha foi perdido. Vejamos Colossenses do 2:15. Lá diz o seguinte, Colossenses 2:15. Pause esse vídeo e procure e sublinhe, anote. Diz assim, 2. Vamos ver do 14. E cancelou a escrita de dívida. Algumas versões diz escritura. Então, aqui fala sobre a dívida. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então Jesus pregou na cruz a dívida, cancelou a dívida. E no 15 diz, e tendo despojado o que seria despojado? Seria que Jesus expôs eles, né, a vergonha eterna. Então vamos ver, aqui diz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sempre quando, no mundo antigo, sempre quando um rei vencia uma guerra, enfim, que ele derrotava os inimigos, por exemplo, você vai ler na Bíblia, quando Nabucodonosor, que nós já estudamos, que ele invadiu Judá e ele destruiu Jerusalém, ele então capturou o rei de Judá. O rei de Judá foi levado à Babilônia, e lá você vai ler na Bíblia que o rei da Babilônia ele cegou os filhos, né, do rei Zedequias e matou, cegou o rei Zedequias e matou os filhos do rei Zedequias. Então, sempre quando um rei perdia uma batalha, uma guerra, o rei vencedor fazia um desfile com ele, mostrando a vergonha pública, ou seja, o rei vencedor humilhava, e o rei perdedor fazia esse desfile nu, sem roupas, e ele então era exposto à vergonha. E a Bíblia fala o seguinte, que o rei perdedor ele era castigado,
E aqui Jesus fez da mesma forma com os poderes das trevas. Ele expôs, né, esses poderes, essas autoridades, e fez deles um espetáculo público. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele humilhou esses demônios, humilhou Satanás, dizendo que a partir de agora ele não é mais acusador, né, que ele não pode mais acusar. Ele só pode, né, porque ele não tem mais esse direito. Ele só tem acesso, né, e acusar aquele que está em pecado. Quando eu digo em pecado, não me refiro porque todos nós somos pecadores, mas eu estou falando da iniquidade, daquele pecado que não é consertado diante de Deus, né? É todo aquele que não está em comunhão com Deus. Então Jó, a Bíblia diz aqui no capítulo 1, que ele tinha comunhão com Deus, porque ele era reto diante de Deus, né? Lá em Provérbios 1 também fala sobre a sabedoria e aquele que teme ao Senhor, né, que tem respeito a Deus, que é reto diante de Deus, é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos que Jó tinha, né, essa ligação com Deus através da sua vida reta diante dele. Mas mesmo assim, Satanás tinha o direito de expor ele. Mas a partir da obra redentora na cruz, ele perdeu ele perdeu esse domínio. E lá em Apocalipse também, capítulo 12, que eu quero ler, capítulo 12, versículo 10, também fala sobre isso. Apocalipse do 12, 10 diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, pelo sangue do Cordeiro, né? Agora somos redimidos pelo sangue de Jesus. Então, Satanás, ele tirou tudo aquilo que Jó tinha, para ver se Jó negava, né? Mas Jó não negou a Deus. Vamos continuar aqui no nosso estudo. A primeira perda que ele teve, né, são as percas familiares. Aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo. Aqui no capítulo 1, começa falando dos filhos de Jó, né? Ele então teve uma perda irreparável, que foi a perca da família, e foi a perca financeira também. Em Jó 1,14 fala que ele perdeu todo o seu gado e seus 10 filhos em um desastre. Então Jó 1,18 fala também sobre sua família. E foi uma sequência de tragédias em um único dia. Então ele sofreu. E a reação dele? Vamos ver a reação dele no 1,20. 1,20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um costume que quando alguém recebe uma notícia de uma morte, naquele tempo, eles diziam então imediatamente: Bendito seja o juiz da verdade, reconhecendo a soberania de Deus mesmo na dor. Então, quando eles tinham essas notícias, né,
eles diziam isso, era um costume. O conselho da esposa, então, a sua esposa aconselha ele a amaldiçoar a Deus e morrer. Então, Jó 2,9. Jó 2,9 diz assim: então sua mulher, porque então ele foi perdendo tudo, e inclusive a sua saúde, né? Ele foi perdendo tudo. Diz aqui, deixa eu ver no capítulo, no versículo 6. Vamos ver o 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, agora poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Bom, aqui nós vemos então que Satanás tocou na saúde de Jó. E, segundo estudos, aqui diz no versículo 4, pele por pele. Essa expressão é provavelmente um provérbio que expressava, né, a disposição de trocar a pele de um animal por outra de igual valor. Então, não sabemos qual é a doença de Jó, né? Mas os sintomas eram de úlceras purulentas e doloridas que cobriam o corpo inteiro. Então, eram feridas e elas enegreciam e descascavam. Também, né, desfiguração e aparência repulsiva, mau hálito, magreza excessiva, febre e dores de dia e de noite. Então, essas feridas terríveis que a Bíblia diz é traduzida por feridas purulentas. Então, até febre ele teve, mau hálito, magreza excessiva, dores de dia e de noite. Vemos que foi horrível, na verdade, né? Foi algo que veio para abalar sua vida mesmo. E aqui eu quero ler no versículo 9 o que a sua esposa falou a ele. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então, aqui amaldiçoa a Deus e morra. Eu quero que você anote na tua Bíblia que a palavra amaldiçoa seria aqui a palavra em hebraico barak, que significa abençoa. Então você deve estar se perguntando, então por que os tradutores, ao invés de colocar abençoa a Deus e morra, eles colocaram amaldiçoe a Deus e morra? Se a palavra verdadeira é abençoa, é porque os tradutores da Bíblia eles entenderam que aqui, quando a mulher de Jó ela fala para ele: você ainda mantém sua integridade? Abençoe a Deus e morra. Ela estava falando desesperadamente. Ela estava falando ironicamente. Então, eles trocaram a palavra abençoe por amaldiçoa, porque ela estava falando sem intenção de falar amaldiçoe. Na verdade, ela estava falando sem intenção. Ela estava falando isso porque ela estava muito desesperada. E ela falou de forma irônica, porque ela havia também perdido tudo. Ela também passou por aquilo que Jó passou. Ela perdeu seus filhos, porque os seus filhos morreram, então ela estava em desespero. Ela era uma mulher que tinha tudo e de repente ela passou a não ter mais nada do que tinha, né? Então era um grito de dor dela, porque ela estava desabafando, né? Na verdade não foi um ensino de blasfêmia deliberada contra Deus,
mas foi um desabafo de incredulidade e de cansaço. E hoje, nos dias atuais, quantas pessoas são como a mulher de Jó, né? Passam por lutas, dificuldades, e às vezes não são em proporções tão grandes como de Jó, mas eles tendem a falar mal de Deus, a de julgar Deus, que Deus o abandonou, que Deus não está mais com ele, e ficam como a mulher de Jó, desesperados, e falam besteiras, né? E começam a blasfemar contra Deus. Aqui ela não falou de uma forma de uma blasfêmia deliberada contra Deus, mas ela fez um desabafo. Quantas pessoas se lamentam? A primeira coisa que a pessoa faz é queixa, né? Começa a se queixar, começa a desabafar, começa a expressar cansaço. A pessoa desanima, né? E perde a coragem de continuar, a perseverança, perde a alegria de viver, quer largar tudo, quer sumir, já entra em depressão, já entra num desânimo profundo. Então, quantas pessoas pensam em voltar atrás? E aqui foi o caso dela, né? Ela já estava querendo desistir de tudo, e ela, inclusive, deu esse conselho a ele: por que tu não desiste de tudo, né? Entrega tudo para Deus mesmo e morre, né? E olha só o que ele respondeu: você fala como uma mulher insensata. A Bíblia diz lá em Provérbios, né, que a mulher insensata é aquela que não é prudente, aquela que não edifica o lar, né? Então, diz aqui: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então Jó permaneceu fiel depois de tudo o que havia acontecido. E as pessoas que estavam à volta de Jó estavam analisando a vida dele. O que será que Jó vai fazer diante de toda essa situação? Será que ele vai desanimar? E a mesma coisa nos dias de hoje, as pessoas ficam à nossa volta esperando para ver a nossa reação, né? Elas não têm uma palavra de ânimo, não têm uma palavra de consolo, mas elas estão sendo espectadoras do nosso fracasso ou da nossa bem-aventurança, né? Elas estão de olho para ver a nossa reação. Então, e olha só o que aconteceu. A mulher de Jó, ela só é mencionada aqui no capítulo 2:9. Ela não é mencionada no resto do livro. Mas no capítulo 42, não menciona Jó com outra esposa. Lembra que vocês conhecem o final da história de Jó. E sabe que Deus no final abençoa ele e dá tudo em dobro. Inclusive dá uma família com novos filhos. O dobro de filhos, né? Então, mas não menciona que Jó teve o dobro de filhos com outra esposa. E pela lógica, pelo raciocínio, estudando o livro de Jó, então nós percebemos que Jó permaneceu com ela, que ela permaneceu com ele até o final da prova, da luta. Então nós vemos que essa mulher, ela viu, ela contemplou tudo aquilo que havia acontecido com Jó, e com certeza ela se voltou para Deus, né? No final, quando ela viu tudo, o porquê, na verdade, a razão, o motivo, porquê de que aconteceu tudo o que aconteceu. Então, às vezes nós não entendemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Não entendemos a luta, a prova, a dificuldade, mas se está acontecendo é porque Deus tem um ensinamento, um propósito, e essas lutas, essas provas não é para nos derrubar, mas é para nos fazer com que venhamos a crescer
e venhamos a aprender aquilo que ele quer nos ensinar. E aprendemos uma coisa na Bíblia, que os israelitas, quando estavam passando pelos 40 anos no deserto, o deserto é sinônimo, né, de escassez, de uma terra árida, de pouca comida, de pouca água, enfim. O deserto é sinônimo de desespero, porque uma pessoa que está cruzando o deserto está atravessando o sol escaldante. Então, mas a Bíblia diz que no deserto Deus estava com eles, que a roupa deles não ficava velha, que o calçado crescia junto com o pé das crianças, que Deus mandava comida, mandava água, que havia uma nuvem que protegia do sol, e de noite uma coluna de fogo que não deixava eles passarem frio. Então Deus estava com eles no deserto, e que esses 40 anos que eles só passaram durante todo esse tempo porque Deus queria ensinar eles, né? Deus estava ensinando eles, mas esses 40 anos poderiam ser abreviados. Então, se eles aprendessem a lição antes de 40 anos, com certeza eles passariam menos tempo no deserto. Eles poderiam, inclusive, passar 2 semanas no deserto, pelos estudos atuais. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o deserto, ele depende do nosso aprendizado. Se nós aprendemos hoje aquilo que Deus quer nos ensinar, então nós ficamos no deserto somente hoje. Por quê? Porque estamos passando pela luta, mas é para aprender, não para ser derrubados. Então, a Bíblia fala sobre a chegada dos amigos, e aí começa o debate, né? Os 3 amigos de Jó eram Elifaz, Bildade e Zofar, e chegam para consolar ele. Está lá no 2:11. E sentando-se em silêncio por 7 dias e 7 noites, em solidariedade. Então lá os 3 amigos chegam para consolar ele. E após o silêncio, né, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, desejando a morte, está lá no capítulo 3. Sua angústia profunda, enfim, ele passou por um deserto muito grande. Enfim, os amigos, influenciados pela crença da época, né, começaram a argumentar o sofrimento de Jó. E hoje, né, é aquilo que eu falei, as pessoas tentam argumentar. Mas tu não é filho de Deus, mas tu não é cristão, mas tu não está dentro da igreja, porque tu está sofrendo dessa forma, né? A tendência é argumentar. Então eles argumentam. Né? Mas Jó insiste em sua inocência, e ele clama por justiça de Deus. O que é o reino de Deus? É a justiça de Deus, é o governo de Deus sobre nós. E Jó, ele clamou por justiça de Deus. Ele clamou pelo reino de Deus, que Deus fizesse justiça, né? E questiona a lógica dos amigos. Jó, ele questiona, ele não aceita, porque ele acredita na justiça de Deus. E ele então anseia por um mediador, né, buscando respostas em Deus. E a Bíblia continua contando aqui, lá no capítulo 30, fala sobre como Jó foi tratado pelas pessoas. Lá conta, né, de forma poética, conta que as pessoas, como elas tratavam ele, vendo a dor, a dificuldade dele. E lá no capítulo 38, Deus então se manifesta para Jó. E ele surge no meio de um redemoinho, né? Deus surge no meio de um redemoinho e diz para Jó: olha, Jó, vamos dar uma volta, eu quero conversar com você. E Deus começa então a mostrar para Jó o poder dele, tudo aquilo que ele faz, né? E
lá no 40, eu estou tentando resumir aqui para vocês, Deus diz para Jó assim, vai discutir comigo? Diz assim, ó, aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então, Jó, tu vai discutir comigo? Né? E Deus, então, no capítulo 40, mostra a sua grandeza e mostra o quanto ele é poderoso. Né? Lá fala sobre os animais, que Deus domina sobre os animais. Enfim, que Deus é o Todo-Poderoso. E, então, Deus, ele se mostra para Jó, ele se mostra. Jó conhece Deus pessoalmente, né? Deus se faz homem para Jó ver como Jesus viria e o que ele passaria. Então Deus se revelou para Jó e contou para Jó o plano de redenção, né? Contou o plano de redenção. E no 42, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, aqui ele continua, né? Deus continua falando com Jó, e no final, então, nós vemos que Deus restaurou a vida de Jó, dando dupla porção de bênçãos, demonstrando então a sua fidelidade para com Jó. Então, nós vemos, lembra que eu falei sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é justiça. E Jó clamou por justiça, clamou pela justiça de Deus. Então, nos dias atuais, nós vemos que a dívida que o homem tinha com Deus foi paga por Jesus, como eu falei lá no começo, e que nós então hoje temos acesso ao reino de Deus. A mesma justiça que foi com Jó, dando-lhe dupla porção de bênçãos, hoje também está sobre todo aquele que clama, né? Que clama pelo reino de Deus e que busca viver o reino de Deus na sua vida. Nós aqui na SOS pregamos muito sobre o reino de Deus. Jesus falou sobre este reino. E Jesus deixou muito claro, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, aqui nós vemos a fortuna restaurada em dobro. Nós podemos ter vida abundante. Jesus prometeu vida com abundância, né? Jó, então, ele recebeu o dobro de tudo que tinha antes. Está lá no 42:10, 14 mil ovelhas, né? 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então ele foi restituído. O que Jesus fez na cruz por nós? Ele não só pagou a nossa dívida, mas ele nos restituiu de tudo aquilo, né, que foi roubado de nós. Jó também foi abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Está lá no 42:13. Suas filhas eram as mais formosas de toda a terra. Então nós vemos restituição, né? Restituição. Nós vemos também longevidade de vida. 140 anos de vida. E ele viu filhos, netos, até a 4ª geração. Ele desfrutou então de uma vida longa e plena. O que diz o livro de Provérbios? Que todo aquele que tem a sabedoria, ele então terá longevidade de vida. A sabedoria é personificada através de Jesus. Jesus é a sabedoria, né? Então, nós vemos a história de Jó. E quanto essa história é uma história que tem a ver com nós nos dias de hoje. Por quê? Porque o reino de Deus foi dado a nós, assim como ele clamou por justiça, e Deus ele se revelou a Jó. Deus queria ter
uma intimidade com Jó. Deus queria se mostrar a Jó. Deus queria fazer parte da vida de Jó. E esse sofrimento que ele passou foi doloroso. Foi um processo muito doloroso que ele passou. Mas serviu para que ele ampliasse a sua visão, para que ele tivesse um conhecimento sobre Deus. Jó, inclusive, Deus se mostrou para Jó e mostrou o poder dele. A Bíblia fala de coisas grandiosas que eu não tenho tempo de ler aqui, mas que Deus mostrou a ele. E Deus, ele quer se mostrar para nós, se revelar a nós, né? Deus fala hoje através de sonhos, de visões, através, inclusive falando com a sua voz, todo aquele que está em santidade com Deus, que busca a presença de Deus, que busca o entendimento, a revelação da palavra, que está sempre em oração, que se afasta do mal como Jó. Deus se revela ainda, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, diz Hebreus. Então, se em Hebreus diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, né, significa que Deus ainda fala, que Deus ainda que Deus é uma pessoa que está olhando para nós e que Ele está conosco através do Espírito Santo, que podemos conversar com Ele e conversar com Ele sobre a justiça dele. Se você está passando por alguma luta, converse com Deus e fale com Ele e diga: olha, Senhor Jesus, eu quero que a tua justiça se estabeleça em mim. Eu quero que, assim como Jó, né, eu quero que o Senhor me mostre o que é que eu preciso mudar na minha vida. O que é que eu preciso, o que é que está acontecendo comigo. O que eu preciso fazer para que a minha vida venha a ser diferente da vida que eu estou tendo. Eu estou tendo uma vida desta forma. Eu sei que o Senhor quer me ensinar, mas o que é que o Senhor revela para mim? O que é que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer para que eu tenha, né, essa vida que o Senhor prometeu? Porque muitas pessoas não têm essa vida em abundância que Deus prometeu, mas porque não praticaram. No momento em que entenderem o propósito de Deus e que praticarem na sua vida, né, as lições do reino de Deus, porque Jesus deixou lições, né? Você vai ver o Sermão da Montanha, você vai ver as parábolas. Jesus ensinou sobre o seu reino e o que e o que são os ensinamentos do reino de Deus. É o amor, a humildade, são os frutos do Espírito, né? Esses são os ensinamentos do reino de Deus. No momento que você praticar, você então será bem-sucedido. Olha só, o versículo 10 do capítulo 42. Risque na tua Bíblia e anote. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então, quando é que ele recebeu que ele foi próspero e abençoado? Depois que orou pelos seus amigos. Orar pelos seus amigos. Aqui nós vemos lição do reino de Deus, né? Nós vemos o amor. Nós vemos que aqui que ele estava passando por momentos de dificuldade, mas ele não teve egoísmo. Ele pensou nos outros e orou, né, pelos amigos. Os amigos que trouxeram reflexões e ficaram indagando o poder de Deus e dizendo: ué, por que tu está passando por isso? Né? Aqueles amigos que fizeram tudo aquilo, ele orou pelos seus amigos. Então nós vemos uma lição muito importante, algo que é lição do reino de Deus. Quando nós cumprimos as lições do reino, né, o amor, a compaixão, aqueles ensinamentos lá de Jesus, né, ensinamentos das parábolas, enfim, leia os 4 evangelhos e você verá que as pregações de Jesus eram totalmente sobre o reino de Deus. Você verá então
que você será próspero, terá vida em abundância, você será uma pessoa totalmente diferente vai se sobressair no mundo em que você vive. Você vai se sobressair dos teus amigos, da tua família. As pessoas que te rodeiam vão olhar e vão ver uma pessoa transformada, né? Você é aquela pessoa que terá uma fé inabalável, que terá sabedoria, né, de Deus, e todos verão isso. Então, que as lições de Jó possam ter sido muito úteis para você. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós chegamos no momento da nossa vida em que a gente se faz as mesmas perguntas que Jó. Mas a Bíblia dá exatamente as respostas, né? Então, a Bíblia inclusive diz: não te deixarei, não te desampararei. Deus estava com Jó. O que aconteceu com Jó é porque ele precisava aprender. Ele precisava aprender. E olha só o que ele disse lá no capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Então ele sabia que se ele confiasse em Deus, né, e se ele aprendesse as lições que Deus queria ensinar, né, ele seria bem-sucedido. E foi exatamente o que aconteceu. Deus se revelou a ele, né, e Deus mostrou o que aconteceria, que ele enviaria o seu filho para morrer na cruz. Porque Deus, ele se revelou no passado. Lá em Êxodo capítulo 24 diz que Deus queria habitar no meio do povo de Israel e eles tiveram medo. Nós já estudamos essa lição. Então Deus sempre quis fazer parte da vida, do cotidiano das pessoas. E hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas dizem assim: se Deus existe, por que ele não se revela? Por que ele não se mostra? Né? Por que a gente não enxerga Deus? E o que a Bíblia diz? Que nós podemos ver Deus através da fé. E nós, né? Deus já se manifestou. Ele se manifestou em carne. Ele morreu na cruz. Ele ensinou o povo em carne e osso. E o povo, mesmo assim, se vendeu. Os fariseus compraram o povo, e os mesmos que foram curados, que foram ensinados por Jesus, foram os mesmos que traíram Jesus, né? Que disseram: crucificam. Então, o povo não aceitou Jesus. O povo traiu Jesus. E nós vemos que Jesus já se revelou, mas ninguém o aceitou, né? As pessoas não aceitaram. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas não querem saber de Jesus e dizem que ele não existiu, né? Inventam tanta coisa para abafar que Jesus não existiu, que Jesus não é poderoso, que isso são ensinamentos de homens. Mas aquele que vive pela fé, que tem uma intimidade com Deus ao ponto de enxergar Deus pela fé, de conversar com Deus e de saber que está ouvido e de se sentir amado por Deus, esse sabe o quão Deus se manifesta e se revela. Deus se revela. Deus é verdadeiro e ele se revela. Só que para ele se revelar, você precisa fazer como Jó. Você precisa querer a justiça de Deus e buscar, acima de tudo, né? Buscar a palavra, buscar o entendimento, buscar sabedoria, buscar compreender o que Deus quer te ensinar. Então, são essas lições. E eu termino a aula de hoje. Até a próxima aula. Que você possa ser abençoado por essa palavra, no nome de Jesus.